o entrar nos streamings é o equivalente ao lançamento hoje em dia, né? E a gente fez esse exercício de botar o disco pra ouvir, todo mundo, e tomar uma cerveja e tal, e acabava uma música, e aí, né? Que imagem que vocês pensaram? E aí entrava numa brincadeira de chegar em alguns nomes, algumas possibilidades, e aí eu escolhia junto com eles. Primeira música do disco Linha de Vento foi decidida numa live com mais 8 pessoas, de um cara que era muito pedante, assim. Ele soube que eu era música, eu conheci ele naquele dia, e ele trabalhava com música também, não era músico, mas um pouco pedante, e que desqualificou, assim, rapidamente na conversa, a bossa nova, o movimento da bossa nova, e o João Gilberto e o Tom Jobim. E aí eu falei, aí eu falei, cara, assim, porque a desqualificação foi muito no lugar, tipo, o Tom Jobim e o João Gilberto eram 2 playboys que faziam música de boa. Bom, aí a discussão é longa sobre essa coisa sociológica, mas assim, o que eu falei pro cara só era... primeiro, assim, o João Gilberto nunca foi um boy. O Tom Jobim, era de família rica, beleza, mas o que não tira também a genialidade do cara e o valor da música. Mas enfim. Quantos playboys existem que não vão fazer nunca uma música do Tom Jobim? Mas eu falei, cara, assim... eu perguntei, né, se ele tinha... Cara, você já viajou pra fora do Brasil e sem a menor também, eu não querendo ser pedante, era só... Você já teve essa experiência, tá? Ele falou, fui pra Holanda, não sei o que. Eu falei, cara, você foi bem tratado por ser brasileiro? Fui muitíssimo bem tratado. Então, meu amigo, você bota na conta, principalmente do João Gilberto e do Pelé. Assim, só que fazendo um recorte pra agora, que a gente tomou uma pancada da Noruega, não. Amantes da música brasileira. E aí, Juscelino Filho, tudo bem com você hoje? Não, você tomou meu lugar. Como estás? Você já tá no meu lugar, sim. Perguntei se você queria sentar aqui, se aqui não quis. É assim, gente, a gente tá sem produtor, né? O produtor... Hoje estamos a gente sem produtor. deu cabeçada aqui. Mas estamos prontos para receber um músico de garbo. De garbo hoje. Hoje. Eu vi com a roupa até errada, era pra ter vindo um pouco mais chique. Com quem estamos aqui hoje, Juscelino Filho? Daniel Oliva. No Musicaia. Obrigado por me receber. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado. A gente começa falando do mais recente lançamento. Sim. E, nesse caso, super recente, né? Tô dando spoiler do lançamento. Achei que era algum sinal pra mim. Falei assim, o que tá acontecendo? Então, vamos falar de Círculos. Vamos. Esse álbum maravilhoso que você acabou de lançar, né? Ele entrou nos streamings no dia 26, né? Uns 10 dias atrás. Sem ser a última sexta-feira, a outra, né? Anterior. E acho que hoje em dia eu até quando eu fiz um post sobre isso, o entrar nos streamings é o equivalente ao lançamento hoje em dia, né? O Círculos, ao contrário do meu primeiro... O Círculos é meu segundo disco. E ao contrário do primeiro, que eu lancei em 2014, chamado Solar... Os Círculos eu não prensei CD e nem vinil também. Pretendo fazer isso legal. em algum momento, mas não fiz ainda, mas tudo para justificar a entrada do disco nos streamings foi o lançamento de fato para o mundo, né? Sim. Ele já estava pronto há um tempo. Há um tempo não, mas assim, não há muito tempo, mas ele ficou totalmente pronto em março. E tava comigo e tal. Eu fiz uma campanha de financiamento coletivo. Que legal. E eu tô falando isso porque um dos prêmios da campanha era receber esse disco antecipadamente. Então eu já tinha mandado para as pessoas que contribuíram e tal, num outro sistema, né? Mas ele foi lançado, para finalizar, ele foi lançado pro mundão, entrando nas plataformas no dia 26. Teve um adiantamento para quem pegou antes. Foi uma coisa... Teve um processo de... Tinha uma premiação para quem contribuiu, que era ter o disco com antecedência. Essa antecedência não estava estabelecido quanto de antecedência. Mas aí eu fiz um show de lançamento desse disco, que também tinha a ver com a campanha, com os contribuintes da campanha. Contribuintes. E aí até colocar
Eu que fiz o esquema de botar ela pra como é que é o nome daquilo? Entre eu e o Spotify tem uma agregadora. Sim, Para poder cadastrar. Antes eu tinha que cadastrar. Exatamente. Antes disso, eu tinha que cadastrar para gerar os ISRCs e tal. Enfim, eu tava com um monte de coisa que tinha a ver com disco, com show acumulado. Então, teve esse tempinho de março até agora que ele entrou. Ele tá com o pessoal desde março. Tá desde março com o pessoal. O pessoal já ouviu. Já. Então, ó, Primeiríssima mão. Ou foi desde, uma, assim, foi uma bela antecipada. Pra ser preciso, talvez seja março ou o começo de abril, mas enfim. Sim? Sim. E aí, como que surgiu essa ideia? Na verdade, eu queria te perguntar, o seu primeiro álbum é de 2014. Exato. E agora esse é o segundo. Como que aconteceu, assim, de você sentir que, poxa, acho que agora é o momento de lançar um segundo álbum? Essa é uma boa pergunta, mas eu fiz o disco em 2014, o Solar, lancei ele em 2014 e foi a minha primeira experiência, né? Então, ao fazer esse primeiro disco, eu vi que eu tinha um lado de compositor também, além de instrumentista que eu sempre fui, né? E comecei a fazer, logo depois de lançado o disco, eu comecei a fazer shows do Solar, né? Então, somadas essas duas experiências de fazer o disco e começar a fazer os shows do disco, eu senti que seria legal gravar um disco novo para dar continuidade a essa descoberta minha como compositor, né? Então, Sim. porque o Solar também, ele foi lançado em 2014, mas eu sou músico desde 95, né? Então, teve um tempo grande entre eu começar a tocar e fazer o disco. Claro, eu estudei, em princípio, eu era só um instrumentista, só muito entre aspas, né? Porque para ser um instrumentista de nível, pelo né? amor de Deus, né? É uma coisa de vida também, né? Mas aí determinado momento eu comecei a ter vontade de compor coisas. Eu tô falando essa história toda porque o resultado do Solar, que é o disco de 2014, é o resultado de músicas que foram sendo compostas ao longo de um tempo bom, assim, sei lá, as primeiras composições que eu fiz do Solar, que foi lançado em 2014, eu fiz em 2001, que eu fiz essas músicas, 4 canções, né? Que são as 4 que estão no Solar tem 6 músicas instrumentais, 5 canções. Sim. Das 5 canções, 4 são minhas. Uma é uma releitura de uma música da Shakira, com o Antônio Pinto, que foi do filme, né? O Amor nos Tempos do Cólera. Sim. Mas essas 4 que são minhas do disco, elas foram compostas em 2001, na época para o Prêmio Visa de Compositores. Existia. E eu compus para o prêmio. A única diferença é que a música que no Solar ela chama Desempate, que foi cantada pela Bruna Caran, a letra foi feita pela Bruna. A letra que eu mandei pro Prêmio Visa não era da Bruna. Então, quando ela foi gravar, ela fez uma letra nova. Sim. As outras todas são letra e música de 2001. Eu não fiz nenhuma letra, tá? Das 4 que foram pro disco, então a Bruna fez uma. O meu irmão fez uma das músicas, o Abraço Distante, a letra, né? Que é cantada pelo Antônio Zambujo. E um parceiro meu de muito tempo, que eu fui guitarrista da banda dele quando ele se lançou que é o Dan Nakagawa, que é um compositor que também trabalha com teatro e tal. E o Dan fez as outras 2 músicas, que no caso no Solar foram gravadas pela Giana Viscardi, a Outras Águas, e o Nosso Apartamento pela Luciana Alves, né? Bom, aí, enfim, beleza. Então, o Solar teve essa coisa... 2001 compus essas 4 músicas. Aí tem uma que não é minha, que eu disse. As outras 6 eu fui compondo ao longo desses anos, até 2014, sendo que 3 delas eu compus em 2013, para o disco. Já pensando, eu falei, putz, eu acho que é um disco para ser configurado como um álbum, seria legal se tivesse umas 10, 11 músicas. Eu tenho aqui 4, a outra que a Marina Della Rey vai cantar, que é a da Shakira, 5... Aí tem essas 2 instrumentais. Eu falei, pô, eu precisaria de mais umas 3, 4 músicas. Então eu compus em 2013 essas que faltavam e lancei o disco. Beleza. Aí gostei da experiência, assim. Só que foi... na verdade, eu tô dando essa explicação toda porque foi um compilado de um tempo, assim, né? De composições que eu fui fazendo ao longo do tempo. E aí,
quando terminou o Solar, eu comecei a fazer os primeiros shows e tal. Muito rapidamente, sei lá, em uns 5, 6 meses depois do lançamento, eu tive que fazer um show num festival de jazz em Águas de São Pedro, que era um festival de jazz, então, e eu ia fazer só as músicas instrumentais, portanto, do disco. Uhum. E também o show era mais curto, era 45 minutos, eu acho. Mas o que eu tinha no disco, das 6 instrumentais que eu tinha no disco, eu achei que era pouco para o tamanho do show. Uhum. Eu ia fazer em trio também o show, né? Então, assim, diminuiu um pouco a duração das músicas, tem menos improviso, né? Uhum. Então, eu compus mais uma para esse festival, logo em 2015. Que essa música tá no Círculos, chama Casa da Lapa. O nome foi dado agora, assim, tipo... não é. Ela era uma música que existia há muito tempo, mas o nome... Eu tenho essa relação com os nomes das músicas, eu demoro muito pra... Você pra dar demora nome. pra... Demora. Ele vem depois. Não tem muito... Não é uma metodologia, nada, é só... Aham. Eu vou fazendo e não sei... Tem que cumprir essa etapa. E depois. daí na hora de lançar o disco, eu também acho que não pode ser qualquer nome. Aham. Então, eu acabo fazendo algumas reuniões com pessoas mais próximas pra gente pensar junto o nome. E cada um... Música instrumental tem isso também, né? Não tem não tem letra, então é muito a imagem que cada um tem da música e a gente vai brincando com isso e chega. O caso da Lapa o motivo é muito concreto, depois eu até explico. Mas eu tinha só essa música. E ao longo de 2015 até o ano passado, 2025, eu compus as outras, mas voltando à pergunta que eu acabei dando uma puta volta aqui, né? Mas eu senti com o Solar que eu queria gravar um disco novo eu falei, pô, eu acho que eu comecei a desenvolver uma coisa minha de composição, assim, né? E que, sem entrar no mérito se é bom ou se é ruim, mas a minha descoberta com a minha música, né? Alguma coisa assim, e queria desenvolver isso. Queria, sei lá, desenvolver... Era uma coisa de me comunicar até comigo mesmo, assim, né? O que seria a continuidade disso que eu fiz, que foi uma compilação ao longo de tantos anos, né? E daí fui... Logo assim, então na sequência eu já tive vontade de gravar um disco novo, de compor músicas novas. Mas aí, como a gente estava falando antes de começar a entrevista, tem uma série de coisas que acontecem que não é tão imediato, assim, nem o ato de compor, né? De se organizar para isso, ou tá com a energia totalmente voltada para isso. E principalmente para se organizar para gravar de fato, né? Então o que aconteceu foi, eu fiquei fazendo um resumo aqui agora, eu fiquei aí de 2015 até 2024 com essa ideia na cabeça, assim, essa ideia e essa vontade. Sim. E também que envolve dinheiro também, né? Uma gravação Sim. envolve dinheiro também. E aí no final de 2024 eu resolvi, assim, eu tava um pouco mais... Depois de muitas coisas que aconteceram ao longo desses anos, até 2024, eu tava mais centrado para isso. E com a energia, tava com um pouco incomodado até com esse... Pô, eu tô com isso na cabeça há tanto tempo e por que eu não concretizo isso, né? E daí eu convidei o Suami Júnior para produzir o disco, que é o produtor do disco. Eu já trabalhei com o Suami em algumas situações. E foi até engraçado, porque tem um amigo meu que vocês devem conhecer, que é o Chico Pinheiro, que é um guitarrista, compositor, que é um patrimônio aí da nossa música, né? Um instrumentista, compositor, que tem o prazer e a sorte de ser amigo dele. E ele tá morando nos Estados Unidos hoje faz um tempo já. Mas numa das vindas dele pro Brasil para tocar, a gente se encontrou para almoçar. E ele perguntou, pô, e aí, teu disco e tal? Eu falei, pô, não, tô me sentindo meio paralisado. Eu não sei muito... Tem um monte de ideia, eu não sei mais o que é legal, o que não é. Eu precisava de alguém para me ajudar, né? É um produtor, no caso. E eu já tava com o Suami na cabeça, porque eu já trabalhei com ele em várias outras situações. E me dou muito bem com ele e acho ele um cara, assim... Falar de um cara centrado, organizado e cuidadoso, né? Assim... E o Chico falou, cara, fala com o Suami, fala com ele mesmo. Ele é o cara, o Suami já tinha produzido um disco do Chico, né?
Sim. Eles são muito amigos também, trabalharam muito juntos. E daí eu fiz o convite pro Swami e no final de 2024. E aí foi um processo assim, um processo não tão longo, mas ele, em primeiro momento, ele queria ouvir material. Ele falou para ver, segundo ele, assim, para ver se ele poderia contribuir, né? E daí eu mandei umas coisas que ele até tira um barato, assim, muito de qualidade de áudio, muito ruins, que eram de ensaios e gravado no iPhone ou de shows, assim. Mas daí eu mandei umas coisas que eu tinha prontas, que eu tinha algumas coisas que eu achei que estavam prontas, né? Umas 4, 5 músicas e outras ideias. Mas eu mandei para ele essas 4 ou 5 que eu achei que estavam prontas. E ele ouviu e falou, não, legal, vamos fazer. E daí no ano passado, 2025, ele falou, vamos nos encontrar, que estava bem no final do ano, assim, perto do Natal, quando a gente teve esse papo. E daí ele falou, em janeiro a gente se fala e se encontra, você vem aqui no estúdio, a gente fala mais. Ele pediu para mandar tudo que eu tinha para ele dessas ideias, que eram às vezes uma frase, de uma melodia, alguma coisa. E eu mandei tudo para ele, que era bastante coisa, assim, sei lá. Assim, músicas que eu achei que eram prontas, era isso, umas 4 ou 5, mas aí trechos de coisas, assim, ou uma parte A de uma música, uma introdução, uma parte A e B, sei lá, tinha umas 40 coisas, assim, né? Quebra-cabeçazinho, né? E aí que eu tava justamente nesse lugar de não saber nem mais, putz, será que isso aqui tá legal para eu desenvolver? Ou será tá tudo meio parecido? Tava meio precisando de uma opinião de fora, porque também tinha isso, as coisas foram sendo compostas ao longo do tempo, as ideias foram aparecendo ao longo do tempo, e eu ia registrando de formas diferentes, mas tinha coisa que era lá de trás, e tava meio confuso mesmo do que seriam coisas legais, né, de ideias legais, e até do que poderia formar um álbum mesmo, com um perfil, com uma identidade, né, entre as canções, não, entre as músicas, as composições. Bom, e aí eu fui no estúdio dele em janeiro, ele já tinha ouvido todas as ideias, já deu uma super mapeada, assim, ó, isso aqui eu acho que tá pronto, isso aqui eu acho que tá quase pronto, seria legal fazer isso aqui tá muito incipiente, mas é muito bom, isso aqui é bom também, isso aqui eu já não acho que é tão legal, já não investiria, então já deu uma mapeada boa. E aí ele falou, vamos começar, tal, não sei o quê. Só que daí é isso também, essas coisas são engraçadas, né? Eu vou finalizar com essa coisa do som, mas são engraçadas porque eu trabalho com música há muito tempo e já gravei muitos discos não meus, né? Mas eu fiquei assim, bom, eu vou, sei lá, eu tinha das coisas que foram selecionadas, digamos que eu tinha, sei lá, 20 coisas para trabalhar, né? Do que já estava pronto, semi-pronto e ideias iniciais. Falei, bom, beleza, agora eu vou para casa, vou terminar essas 20 negócios aqui, vou mostrar pro Swami. E aí fiquei nessa, né? Mas meio que fiquei no mesmo lugar que eu já tava. Não tava andando muito o negócio. E aí ele me ligou, assim, depois do carnaval, final de fevereiro, não lembro, o comecinho de março. Ele falou, e aí, Dani? Que ele tava esperando eu sinalizar um dia legal para ir lá, né? Não, porque daí a gente combinou que a gente faria uma pré-produção, que eu iria no estúdio dele, sem data específica, assim, sem uma periodicidade também estabelecida, mas que eu ia gravar uma música a cada ida lá, eu tocando a harmonia, a melodia, aí ele ia dar uma montada, ia fazer um arranjo, a gente ia fazer um arranjo virtual, assim, tal, e beleza, só para começar a montar, né? E aí eu falei, não, mas eu tô trabalhando nas coisas ainda, aí eu falei essa história, pô, eu achei que eu precisava ter. Ele falou, não, assim você não vai fazer. Você tem que já tem que ir fazendo e ajustando. Ele falou, a gente tem que começar, você tá com energia para começar, você não vai terminar essas tantas coisas tão cedo, você vai perder tua energia. Vai fazer. Então, cara, vem aqui, essa semana você pode algum dia, sei lá, posso, quinta-feira. Então, quinta-feira vem aqui, vamos gravar o que já tem, vamos começar. E assim foi. Então, foi ótimo, porque eu me comprometi a ir lá, sei lá, uma vez por semana, ou... ele também tem muito trabalho, né? Então, quando dava para mim e para ele, mas era mais ou menos a cada 10 dias ou 2 semanas. E eu tinha que chegar com uma das coisas, alguma coisa pronta para gravar, para fazer essa pré-produção. Então, isso foi uma metodologia dele que
fez com que eu terminasse as coisas. Sim. Porque eu, assim, algumas vezes, umas 2 ou 3 vezes que eu tinha combinado, sei lá, hoje é terça-feira, né? Tinha combinado com ele de ir na quarta-feira no estúdio. Aí tava tentando e chegava. Porque também dou aula, tenho outros Sim. Tem trabalhos. outras Mas enfim, coisas, mas né? mesmo com o tempo livre, se eu tivesse a segunda-feira e a terça-feira livre para isso, eu não consegui desenvolver muito. E mandar uma mensagem e falar, cara, Suami, eu não consegui sair muito do lugar. Não sei se vale a pena eu ir. Aí ele falou, não. Então termina. Semana que vem. Vem semana que vem. Tipo, porque eu entendi muito como uma. Primeiro, assim, não faz sentido eu ir lá pra. Eu não vou desenvolver lá, né? É, Assim, Sim. E poderia até, mas não era essa a ideia. E a outra coisa era um jeito dele ir, não, cara, você tem que vir com nem que eu ache que não tá tão legal, ou você mesmo se convença que não tá tão legal, e mude tudo. Mas a tua vinda aqui tem que vir com alguma coisa concreta. Só assim, tipo, ele não falou isso, mas né, só assim você vai sair desse lugar aí. Tem que andar de alguma forma Exato. cada Sim. visita. Uma coisa concreta, né? E deu certo. Comecei isso em março, esse processo. Em setembro, eu tinha marcado... Não, em setembro eu comecei a gravar. Final de julho, começo de agosto, aí eu tava ainda nesse processo de ir no estúdio dele. Teve um dia que ele falou, cara, Dani, a gente tem um disco aqui, cara. Se você quiser desenvolver, mas a gente tem bastante coisa aqui. Assim, inclusive para tempo de estúdio. Não sei, você não precisa fazer um disco de 15 músicas. Os Círculos tem 13 músicas, que eu acho que é um número bom. Né? Assim, Ainda mais hoje em dia, né? Que tá Exato. cada vez mais diminuindo. Exato. Né? Difícil ter um álbum de 16. Exato. Né? Mas aí, enfim, e daí acho que para terminar a primeira pergunta eu falei que não louco, mas tem essa coisa de conseguir em final de 24 e principalmente no ano passado me mobilizar para isso, né? E me organizar financeiramente. Então, é isso. Acho que o processo, ele não é... Não tem... eu fiz no tempo que deu para fazer, né? Eu espero que o meu terceiro disco que vai ter, que realmente acho que isso é uma parte constituinte da minha carreira artística, né? Independentemente da repercussão que tiver, a feitura desses 2 discos até agora, que eu pretendo fazer outros, isso faz parte de eu me entender como músico e como artista. E um pouco eu explicar para mim mesmo a escolha dessa minha profissão, né? Então, eu espero não. O terceiro disco não vai demorar tanto tempo. Porque agora eu acho que tem uma coisa também de isso ter se solidificado mesmo, né? Lancei um primeiro que deu trabalho pra caramba e... Enfim, de experiência, acho, nisso. Você vai pegando um jeito, né? Os meios Sim. de se fazer com mais assertividade, acho que Sim. fica um tempo mais curto, né? E por que Círculos? Isso é uma história legal. Círculos... A música Círculo, o disco chama Círculos e tem uma música chamada Círculo, né? No singular, né? A música. Eu tenho uma música de um amigo meu, eu estudei um tempinho nos Estados Unidos, né? Fiz faculdade de música lá. E tinha um amigo meu em inglês, que é o Yannick Guizzala, que é um baixista fenomenal, tocou com nomes grandes de jazz e tal. E a gente era bem amigo lá na escola. E depois isso, eu já voltei da escola há 26 anos. Né? Voltei em final de 2000, começo de 2000. Mas essa coisa de acompanhando a carreira do amigo por YouTube, né? E tinha uma música do Yannick, que é esse baixista, que eu gosto muito. E que ele compôs, acho que em 2005, alguma coisa assim. Já tem um tempo. Mas é uma música que eu durante o tempo eu ouvi bastante e tal. E eu compus a melodia inicial da música Círculo, que eu achei que tinha a ver com a música do Yannick. Hoje em dia eu acho que não tem nada não, mas é completamente diferente. Mas na época eu achei que tinha um motivo inicial, a melodia inicial que eu compus, tinha a ver... Eu achei talvez tenha sido uma inspiração da música do Yannick, que se chama Circles. Circles? Então eu botei... Nessa coisa de eu não dar nome, de eu demorar para dar nome, para eu identificar que música que estava gravada ali no celular, a ideia, a música não, né?
eu botei a Círculo. Tipo, o Círculo, que é aquela lá que é... Beleza. Seria provisório. Exato. E aí, isso aconteceu com quase todas as músicas dos Círculos, os nomes. Era meio isso, as referências, assim, quaisquer, assim, o único título que se manteve, se é que teve algum que se manteve, foi o Círculo, mas fora o Círculo, acho que não teve nenhuma. Nenhuma. Os nomes todos eu dei na hora de que o disco estava mixado e masterizado e que eu tinha que dar nome para as músicas. Daí, beleza. Tem que cumprir, né? Você tá Exato. agora, Não, não dá mais pra fugir. Mas o louco é que é super legal fazer essa atividade. Não é que seja um martírio, né? Não, tipo, essa do... Os Círculos eu tava... O disco ficou metade mixado. A mixagem terminou em janeiro. Final de janeiro. Mas eu fui viajar no Réveillon com a minha namorada e com o meu irmão e com a namorada do meu irmão. E a gente foi passar o Réveillon na praia e tal. Mas o disco tava pronto, só não tava assim, mixado e masterizado. Mas as músicas... E aí a gente fez esse exercício de botar o disco para ouvir, todo mundo, e tomar uma cerveja e tal, e acabava uma música, e aí, né? Que imagem que vocês pensaram? E aí entrava numa brincadeira de chegar em alguns nomes, algumas possibilidades, e aí eu escolhia junto com eles. Um dos prêmios da campanha de financiamento também foi decidir o nome. Então a primeira música do disco Linha de Vento foi decidida numa live com mais 8 pessoas. Nossa, excelente prêmio. Que contribuíram na campanha ótimo. para essa finalidade. Então foi isso. Mas aí todas as músicas estavam com esses nomes provisórios. E na hora de fazer da gravação, de fazer as edições e antes de mandar para mixagem, tava com esse nome Círculo, a música Círculo. Eu tava na sala, na técnica, a gente tava fazendo edição, porque a música Círculo tem a participação da Sani, que é uma amiga minha alemã, uma artista alemã, ela gravou a parte dela de lá. Ela tocou piano, teclado, cantou, né? Não letra, mas cantou a melodia e fez beatbox. Ela faz tudo meio ao mesmo tempo, é incrível, assim, né? E aí ela mandou de lá as coisas dela e a gente estava nesse momento juntando a parte dela no estúdio do Fontanet, que foi onde foi gravado o disco. Estávamos eu, o Fonta e o Suami. E tava mexendo nessa música. E aí eu não sei, acho que a conversa estava circulando meio por aí, o nome das músicas, tal, não sei o quê. E eu falei, não, mas esse nome eu vou mudar, porque é uma coisa que tinha a ver com a música do Yannick, não sei o que. Aí o Fonta, ele falou, cara, eu acho esse título incrível dessa música. Acho que tem tudo a ver com essa música. Inclusive, eu acho que poderia ser o título do disco. Eu acho um título incrível também. E aí eu falei, cara, eu ouvi aquilo e me chamou a atenção. O Fonta, ele é maravilhoso, né? Ele joga pro time total, ele tava ali, engenheiro de gravação, mas é um produtor incrível também, né? Então ele tava atento a muitas coisas. Então, e o Suami meio que concordou também. Então eu fiquei com essa informação na cabeça. E aí eu comecei a viajar na coisa do... Falei com a minha namorada sobre isso. Já tinha a arte do disco. Não, isso veio depois. Mas fiquei viajando nessa coisa da figura geométrica, do círculo. E pesquisei umas coisas na internet. E daí eu tava na dúvida se chamar círculo ou círculos. Mas a ideia do círculo é a coisa de uma... como esse disco também foi feito com campanha de financiamento coletivo, com participação de muita gente, que botou muito amor e carinho por mim ao participar da campanha, né? Uma confiança no meu trabalho. Então tinha esse aspecto. Tem um aspecto de que as pessoas que eu convidei para gravar esse disco são pessoas com quem eu tenho um relacionamento há muito tempo e são relacionamentos muito importantes para mim, né? Eu pensei numa palavra aqui que me fugiu, mas muito valiosos, assim. O Pedro Ito, que gravou bateria, eu morei com ele quando eu estava nos Estados Unidos. A gente já era amigo antes de ir pra lá, já tocava junto antes, em trabalho do Dan Nakagawa, por exemplo. A gente morou junto lá, vivi com ele uma coisa de morar num outro país e a gente trabalhava junto lá, né, como músico,
Então, o dinheiro do que a gente ganhava na churrascaria lá era para comprar o supermercado da semana. Mas, enfim, coisa de você... Uma troca de experiência muito grande com ele. O Glauco Souter, que é um baixista animal também, né? Do Paraná, que tocou com Deus e o Mundo. Foi diretor musical do Raul de Souza os últimos 20 anos de carreira do Raul. Nossa. É meu amigo, o Glauco é meu amigo desde que eu tenho 14 anos. Porque eu tenho um tio guitarrista que é o Polaco, que veio de Curitiba para São Paulo e trouxe o Glauco com 18 anos para tocar com ele. Então, eu conheci o Glauco já era um super músico, eu era um estudante, mas a gente... ele estava em Curitiba, ele estava em São Paulo também meio sozinho, porque ele mudou para São Paulo para tentar ser músico aqui, mas não conhecia. Então, a gente passava muitas tardes estudando junto. E depois, ele também, sem a gente ter combinado, ele também ficou um tempo morando lá em Boston, e a gente se encontrou lá e tocou. Enfim, então, fora o Suami, que é o Pepe Cisneros, que gravou no meu primeiro disco. Então, também tinha o Fontanete, que eu já conheço de outros carnavais também. Onde eu quero chegar é que o disco também... As pessoas que trabalharam no disco também tinham esse perfil de um relacionamento comigo e de além do lado profissional, que todos são... exímios profissionais no que eles fazem, né? Instrumentistas ou técnicos ou produtor e tal, eles fizeram com muita energia, muito amor também a coisa. Então, a ideia do círculo era nesse primeiro momento, de uma figura geométrica em que qualquer espaço que você olhasse, todos poderiam se ver pensando numa roda, né? Uma coisa também de uma coisa que se fecha e de um trabalho que foi feito coletivamente também nesse lugar, né? E aí expandiu para os círculos depois, primeiro porque o Rodrigo Araújo, o Cabelo, que fez a arte do disco, que é do Bijari, né? Que é meu amigo também de muitos anos. E a gente tinha acabado de trabalhar numa peça que eu toquei e ele fez o cenário. Inclusive, ele foi indicado ao Prêmio Shell como o melhor cenário, o Cabelo, por esse cenário da peça, do Hip Hop Hamlet. Mas o Cabelo, quando ele fez as primeiras... eu tive essa conversa com ele sobre ser círculo ou círculos, mas ele fez um negócio que é a capa do disco, que ficou muito lindo, né? Que aí já são vários, né? Exato. E aí é uma coisa de... Ele falou, cara, isso aqui são os vários círculos de relacionamento que você tem e de interesses que você tem também, porque tem isso. Musicalmente, o disco é bem... Quando eu conversei com o Cabelo, a gente estava falando sobre isso, falou, mas qual que é a onda? Eu falei, puta, a onda acho que são essas várias. Então, acho que a ideia é essa, do círculo / círculos, né? Círculo / círculos. Exato. Demais. E eu ia perguntar justamente do nome das músicas, mas aí você já contou pra gente mais ou menos como é que acontece, Sim. né? Uma coisa que eu queria saber também é com relação ao seu... Como que você costuma compor, né? Não sei, não deve ter uma forma única, né? Sim. Mas, enfim, como que costuma acontecer pra você o processo da composição? Acho que não tem uma fórmula única mesmo. Quando eu falei aqui, eu pensando os processos diferentes. Então, sei lá, o Casa da Lapa, que é a última música, ela foi composta, como contei antes, para o festival lá e tal. Era assim, eu ia tocar no sábado, ia ter um ensaio na sexta para tocar no sábado. E um esquema, metodologia Suami, assim, tipo, eu tinha que apresentar alguma coisa para os caras na sexta, para poder ensaiar, para a gente tocar no sábado. Então, essa música eu fiz uma tarde. Também, assim, fui achando soluções que eu achava interessante e achei que, enfim, falei, acho que isso aqui é uma música, é uma composição. E, de fato, o que eu compus naquela tarde lá de 2015 é o que tá assim, a forma são outros músicos e tal, mas a forma, a composição é tanto harmonia e melodia como a forma é o que foi feito naquela tarde. Isso acontece, né? Do meu primeiro disco também aconteceu com outras duas músicas. Mas, por exemplo, tô lembrando, tem uma música, O Submerso, que tem um arranjo de cordas do Thiago Costa, que ficou também muito bonito, né? Com arranjo 15 cordas e tal, ele fez. Nossa. Mas essa música, eu tinha composto ela na guitarra, porque no disco ela tá gravada só violão e as cordas, e tem uma participação do Sidmar Vieira com flugelhorn, né? Mas essa música eu tinha composto também numa tarde, nesse mesmo
raciocínio. Eu tenho um ensaio que eu vou tocar amanhã, depois da manhã, um ensaio amanhã, e eu queria ter uma coisa nova por um motivo específico. E eu fiz ela na guitarra, só que eu fiz um arranjo, que até toquei nessa situação, e depois eu vendo o vídeo que você gravava, eu falei, putz, essa música, ela não aconteceu muito, que tinha ficado um arranjo meio latino, assim, né? Aham. E que foi meio também, como foi meio na pressa isso, eu ia viajar, eu fiquei morando 6 meses fora do Brasil em 2019. E era um show meio despedida. Eu não sabia se eu ia ficar 6 meses ou mais que isso, 2 anos. Sim. Então era meio um show de despedida no Jazz Bay. Então foi... 2 músicas foram feitas nesse esquema... Vamos ver o que acontece. Uma delas foi Submerso e a outra, que tá no disco também, que chama Uma Noite no Sancho. Mas voltando pro Submerso, eu tinha feito ela na guitarra com um arranjo meio latino, mas a composição era a que tá no disco. Aí eu mostrei pro Suame, era uma das coisas que eu falei, cara, eu tenho isso aqui, eu não sei se tá legal. Tipo, eu acho até que a música é interessante, mas ela não aconteceu aqui. Aí ele falou, cara, eu acho que esse arranjo não tá funcionando. O Suame falou, acho que... Ele falou, meu... Pensa nela... Grava só de violão, assim, e pensa numa outra história. Aí eu lembrei de como a inspiração que veio para eu gravar essa música. A inspiração, assim, uma outra música, de uma outra pessoa, que eu também achava legal e me inspirou a fazer. Sim. E aí eu lembrei da onda da outra música e fiz uma coisa de violão mais balada, que é como tá, mas com muito mais espaço e tal. O Sam falou, cara, é isso aqui com arranjo de corda. Vai ficar lindo. E de fato, eu acho que ficou. Nossa, velho. Tá anotadinho aqui uma das nossas 3 favoritas. Então. Então essa... Bom, na verdade eu trouxe 2 que foram meio que do mesmo jeito, né? Tipo, eu meio que sentei e fiz. Mas pensar uma outra... A Círculo. A Círculo foi uma que eu compus primeiro... Eu compus só essa parte e achava que era legal. E daí eu tava aqui em São Paulo em 2022. Eu morei 6 meses na França em 2019, né? Entre 19 e 20. E nesse período, eu fui ver um show de um baterista americano perto de onde eu estava morando, lá em Paris. E essas coisas são muito engraçadas, né? Bom, engraçadas é algoritmo e tal. Eu tinha comprado ingresso. O show. No dia anterior, eu estava no Instagram vendo coisa. Apareceu para mim uma propaganda da Sunny, com o projeto dela, que é o Kid Be Kids, que é o trabalho solo, que ela toca tudo e canta e faz beatbox. Apareceu no meu Instagram dizendo... Eu achei interessante, eu vi assim... A figura assim, a Sunny fazendo aquilo tudo, achei impressionante. E ela estava dizendo que ela ia abrir o show do Mark Juliano, que era o cara que eu ia assistir. Falei, pô, vou chegar mais cedo para ver, então. Aí eu cheguei mais cedo, assisti o show. Tinha pouca gente, assim, porque o show do Mark Juliano era numa arena, lá num teatrinho. O show do Mark Juliano devia ter umas 250, 300 pessoas. O show da Sunny, que era mais cedo, devia ter umas 40. Tava bem, assim, realmente o pessoal... Mas eu assisti e adorei. E fiquei com aquilo na cabeça. Eu falei, pô... seria legal eu tentar, de alguma forma, levar ela para São Paulo, para o Brasil, para o Sesc, como produtor, sei lá. Fiquei com isso na cabeça. Acabou o show do Mark Juliana, na última música, que eu vi que ia ser um bis, eu saí... Eu me liguei que os caras iam sair do palco e iam voltar depois. Eu saí para pegar uma cerveja tinha que sair dessa areninha e tinha um bar fora, assim, perto. Eu peguei essa cerveja, a hora que eu voltei para ver a última música, eu falei, pô, não vou voltar pro lugar que eu tava, que era meio no meio. Eu tava num lugar mais elevado e falei, vou assistir aqui porque tô vendo bem daqui. E no que eu parei no lugar, a Sunny tava assistindo o show na minha frente. Tá do lado. E na hora que acabou o show, eu falei pra ela, pô, eu sou um músico brasileiro, tô morando aqui em Paris, eu vi seu show e adorei e tal, fiquei pensando em, de repente, te levar pro Brasil, alguma coisa assim, né, Enfim, aí ela falou que era alemão, nem sabia de onde ela era, eu ia pra Alemanha já na semana seguinte, por outros motivos, pra tocar, e aí conheci o agente dela. Bom, pra não desviar muito, eu fiquei amigo dela nessa situação. Aí voltei pro Brasil em 2000 e tal. Aí tava com essa coisa dessa melodia do Círculo.
E eu voltei pra Alemanha em 2022. Também fui fazer umas coisas lá. E falei pra Sani, pô, eu tô indo pra aí. E ela falou, pô, que legal, vamos gravar alguma coisa aqui junto? Aham. Falei, pô, vamos. Ela falou, você tem coisa pronta? Eu falei, tenho, mas eu não tinha. E aí eu fiz o resto da música eu fiz pra gravar com ela lá. Uhum. Mas eu tava meio semi-pronto, assim. Eu não tinha muita segurança no mapa dela também. Mas é o que eu tinha. Mostrei, pô, ó, tem essa introdução aqui, aí tem essa parte A, tal, vou ler essa parte B, tal, não sei o que, beleza. Ela falou, meu, tá legal, vamos... Aí ela sugeriu a parte final da música, que inclusive é uma base que eu faço um solo de guitarra. Foi ela que sugeriu aquela harmonia, aquela história pra acabar a música e voltar. Ela falou, pô, vamos pra esse lugar aqui depois, beleza. Então, teve Aham. uma primeira parte inicial. Meses depois, eu fui fazer o resto para poder levar para ela. E ela ainda introduziu uma Aham. parte nova. Então, é um exemplo Processo completamente diferente, né? exatamente. Nossa. Exatamente. Demais. E aí, ó, já vou falar aqui. A gente deixou 3 olha, destacadas. Tem, que tem um foi? pássaro aí que você já comentou que é a sua... O voo do pássaro dourado, gostei muito. Onda Cassandra, eu tô achando que é a minha favorita. Quando a gente ouve assim, é difícil, né? Porque normalmente vai mudando Sim. conforme você vai ouvindo. E a terceira que eu anotei foi Submerso. E você consegue... Isso é uma... Quando as pessoas me falam, assim, as que elas gostaram mais e tal, ou você fala, achei muito legal essa música tal, ou tal. Você consegue racionalizar um pouco por que essas você gostou mais? Olha que louco, é. Nossa, acho que não. Ainda mais instrumental, né? Porque quando não. tem um lance da letra, você fala, a letra me pegou num Sim. ponto que é mais racional, né? Você fala, eu entendi a letra ali. Música... Eu acho que tem a ver com o lugar que aquela melodia, que aquela música leva. Aham. Sabe, mentalmente, Aham. o lugar que você se dirige a partir do momento que você começa a ouvir. Acho que tem alguma coisa a ver com isso. É por curiosidade mesmo, né? Eu mesmo pensando, por que tal... Às vezes, na maioria das vezes, acho que eu consigo identificar em mim mesmo. Gostei de tal música porque achei a melodia linda, então beleza. Aham. Ou, puta, gostei desse clima aqui, quando vai pra essa parte, não sei, enfim, ou o timbre, mas eu tenho curiosidade em saber, Aham. porque é muito... Cada que um aconteceu aí, né? cada um ouve de um jeito, cada um se sente de um Completamente. jeito, né? E cada um, assim, as suas 3 preferidas, tem outras pessoas que preferem outras 3, né? Assim, é mó barato. Mó barato. Agora, você já falou aqui pra gente do seu tio, né? Que era guitarrista. É guitarrista. Que é Sim, guitarrista. sim. Ou, pelo amor de Deus, Sim, né? Já- Não, guitarrista, compositor. monstro. Putz. Você já cresceu em meio à música já? Você já se interessa desde pequeno? Sim, assim, tem... Os meus pais, os dois sempre foram grandes ouvintes de música. E isso parece que é uma coisa meio trivial, né? Mas não é. Não é todo mundo que ouve música bastante Sim. em casa. E Ainda mais ouve, hoje em dia. ouve, né? Ouve. É. Não, Ainda mais hoje em dia, é verdade. Exato. Agora tá... O meu pai tinha o hábito de... Não que fosse também religioso o negócio, mas muitos sábados de manhã ele saía para comprar disco. E voltava na hora do almoço com algum disco. Muitas vezes eu ia com ele, ou meu irmão ia. E tinha aquela coisa de ouvir o disco na cabininha antes de comprar, né? O vinil, no caso. legal isso. Então, teve essa coisa de... Desde cedo em casa, muita música rolando na vitrola mesmo, sem Sim. metáfora. E o meu pai tem um gosto que é diferente da minha mãe, mas às vezes se cruzava, mas uma diversidade grande de estilos musicais. E eu tenho um irmão mais velho também, que sempre ouviu muita música e também o gosto do meu irmão também me influenciou, me direcionou muito para ouvir, apresentou muita coisa para mim, né? Sim. Além disso, a minha mãe toca, agora faz algum tempo que ela não toca, né? Mas ela tocava piano muito bem, ela estudou para ser concertista de música que erudita. demais. Então ela teve a fase de estudar 8 horas por dia de piano e tal. Mas ela é socióloga, se formou em sociologia e professora e tal. Mas não virou pianista profissional. Mas ela era muito comum em casa, tem um piano na casa deles até hoje, que ela abriu o piano e tocava. A minha avó, idem, que não morava com a gente, mas... E aí os irmãos da minha mãe tem o polaco, que é o irmão mais novo, que é músico profissional e estudou nos Estados Unidos também, mas assim, como ele é o irmão mais novo da minha mãe, é o mais próximo de idade, né, de mim e do meu irmão. Então a gente conviveu muito com meu tio, também tinha isso, quando a gente ia para Curitiba, que era onde minha avó morava, o único filho que morava com a minha avó era o polaco. Então a gente ficava hospedado lá e o polaco, a gente
de criança eu lembro de conviver no mesmo apartamento, que o Polaco ficava o dia inteiro estudando guitarra, saía à noite para tocar, às vezes fazia gravação. Então eu, desde cedo, era um ambiente, pela figura dele, que era normal, assim, ou melhor. Sim. Não é nem essa não é a melhor palavra, mas era algo que para mim era uma profissão. Eu entendia como tinha sua rotina, tinha suas atividades, né? E além de o Polaco também mostrar um monte de som, da gente ver ele tocar e tal. Então tinha essa coisa da referência dele muito forte. E ele foi estudar nos Estados Unidos, tinha 11, 12 anos, ele ficou um tempo lá. Mas aí teve um momento que o meu irmão, que é mais velho, o Rafa, ele chegou em casa um dia, ele tinha 12 anos, porque eu tinha 8. E ele falou pra minha mãe que queria aprender contrabaixo, porque iam montar uma banda na escola e que ele era o baixista. E daí, beleza. Aí minha mãe também meus pais, né? Super incentivadores da parte artística e tal. Todo mundo músico, né? E daí ela falou, beleza, tipo, vamos procurar uma escola, um professor. E perguntou pra mim, também num regime democrático que sempre teve na casa dos meus pais, falou, você também quer aprender algum instrumento? E eu nunca tinha pensado. Mas aí tinha um amigo do meu tio, que era da banda dele lá de Curitiba, que é o Elinho Brandão, que é um músico que toca, é super ativo lá em Curitiba, toca pra caramba. Que eu gostava do Elinho, assim, essa coisa, tinha 8 anos e tal, mas falei, pô, eu quero tocar saxofone. E aí eu fui pra escola aprender sax. Só que eu era muito pequeno, da altura e tal. Acabei estudando. Me fizeram crer que eu tinha que antes estudar muito flauta doce, depois flauta transversal, para depois ir pro sax. E eu fiquei uns 2, 3 anos nessa, mas aí foi me bodeando um pouco nessa. O Polaco tava nos Estados Unidos estudando guitarra. E aí teve o primeiro Rock in Rio, o de 1985, que eu assisti pela televisão. Passava na Globo, né? Todo dia à noite passava na Globo os shows. E eu fiquei encantado. Eu era bitomaníaco nessa época e tal, mas eu fiquei louco com as bandas de heavy metal. Fiquei louco com Iron Maiden, AC/DC e tal. E eu falei, pô, eu quero tocar guitarra. Então era uma mistura do meu encantamento com o rock pesado e também com meu tio. E aí eu falei, eu quero mudar de instrumento e quero tocar guitarra. Aí beleza, vamos mudar. E aí eu lembro minha primeira aula de guitarra, que foi minha avó que me levou, inclusive. E ela achou uma palheta do meu tio, que ela achou na casa que era antiga e tal. Ver se você pode usar e tal. Mas aí eu lembro que eu sentei, eu não tocava nada de guitarra, né? E aí o professor botou a guitarra no meu colo assim, ligou no amplificador e ele falou, você não toca nada. Ele falou, não, então, dá uma palhetada aí na corda, né? E cara, assim, eu lembro da sensação de vibrou assim o poderoso. Não, daí eu falei, cara, eu quero tocar isso aqui. Assim, no primeiro momento não foi muito... Eu vou fazer isso da vida, mas foi quase. E daí, assim, daí para eu me encantar pelo instrumento e projetar ser músico foi rápido. Assim, o meu irmão fala isso sempre, que uma das coisas que ele invejava, entre aspas, você desde sempre soube o que você queria fazer, né? Também tem isso, né? Quando você tem 13, 14 anos, não, você é músico. Aí vai chegando perto do vestibular, mas eu acabei concretizando. Dei umas voltinhas, mas... Dá uma desviadinha, mas tá lá, sempre tá lá. Exato. E aí, Juscelino Filho? Vamos lá. Quer mandar boa? Vamos lá. Daniel Oliva, o que você acha da música brasileira hoje? Eu acho uma música rica. Acho uma música... assim... É uma imensidão de possibilidades de análise, né? Tem muitos estilos e muitos artistas em cada estilo. Mas, assim, eu tô pensando o melhor da coisa, dos vários estilos que eu gosto. Instrumental, mais pop, MPB clássica. Enfim, eu acho que tem muitas... A música brasileira que está consolidada, isso eu não preciso nem falar nada, né? Mas a música hoje, você está perguntando hoje os novos talentos, eu acho que tem muita coisa boa. Desde música instrumental até música cantada assim, é isso, é rica. E acho
que ainda a gente tá saindo de uma pancada de domingo contra a Noruega, né? Que é assim, tem esse lugar comum, pelo menos que eu ouço desde sempre, que é vendido pra gente, né? Que é o Brasil é música, futebol e carnaval, o que não é de todo errado mesmo, né? Aí eu falo pela experiência que eu morei um tempo nos Estados Unidos, um tempo na França. A gente tem uma moral na quebrada. Reconhecido por isso. Muito assim, teve uma situação que eu comprei uma briga num bar, não fisicamente, mas de um cara que era muito pedante, assim. Ele soube que eu era música, eu conheci ele naquele dia. E ele trabalhava com música também, não era músico, mas um pouco pedante, e que desqualificou, assim, rapidamente na conversa a Bossa Nova, o movimento da Bossa Nova e o João Gilberto e o Tom Jobim. E aí eu falei... Eita! Aí eu falei, cara, assim... porque a desqualificação foi muito no lugar, tipo, o Tom Jobim e o João Gilberto eram 2 playboys que faziam música de boa. Bom, aí a discussão é longa sobre essa coisa sociológica, mas assim... O que eu falei pro cara só era... primeiro, assim, o João Gilberto nunca foi um boy. O Tom Jobim, era de família rica, beleza. Mas o que não tira também a genialidade do cara e o valor da música. Mas enfim... Quantos playboys existem que não vão fazer Exato. nunca uma música do Tom Jobim? Mas eu falei, cara, assim... eu perguntei, né, se ele tinha... Cara, você já viajou para fora do Brasil e sem a menor também, eu não querendo ser pedante, era só, você já teve essa experiência, tá? Ele falou, fui pra Holanda, não sei o que. Eu falei, cara, você foi bem tratado por ser brasileiro? Fui muitíssimo bem tratado. Então, meu amigo, você bota na conta, principalmente do João Gilberto e do Pelé. Assim, só que fazendo um recorte para agora, que a gente tomou uma pancada da Noruega no domingo, o futebol, ele não tá muito fazendo esse papel, né? Tá perdendo um pouco. Tempo. Mas a música eu acho que sim, ainda. E aí falo por o tanto de amigos meus músicos, né? Das mais diferentes vertentes musicais, que fazem show mundo afora e de como eles são bem recebidos, como a música brasileira é bem vista fora. E de como isso realmente é um vetor de que enaltece a cultura do Brasil e da autoestima do país, assim. Eu acredito nisso. Daniel Oliva do Daniel Musicalia! Daniel, muito obrigado. Obrigado a vocês. Muito obrigado. Sensacional. Trabalho incrível. Fresquinho. Sim. Né? Tá aí. Fresquíssimo. Ouçam, Sim. o disco tá foda, essa é a palavra. Ouviremos muito ainda. Obrigado. Lindíssimo, Valeu. lindíssimo, lindíssimo. Assim, o meu desejo é que também tem isso, né? A coisa é feita com tanto o meu primeiro disco, como o Solar, como os Circos e os outros que eu faço, é feito com tanto suor, assim, sem querer também entrar num lugar comum, né? Mas o desejo é que, depois dessa trabalheira toda e de eu conseguir me mobilizar para montar esse disco, né? Que, pô, uma das felicidades é que as pessoas ouçam, né? Assim, é muito maravilhoso, assim, também. É um lugar comum, mas é muito maravilhoso quando alguém fala que ouviu meu disco e que ficou tocado, ou que achou de super... Pô, é incrível, assim. Porque a questão financeira de se fazer um disco, ela já não... É uma outra conversa, né? Mas tem esse lugar aí que é maravilhoso. Então, o meu desejo é que a maioria assim, a quantidade maior possível de pessoas ouça e que eu possa fazer shows desse disco, o máximo, assim, de shows que eu conseguir também. Esse é o desejo. Maravilhoso, que venham muitos shows. Que venham muitos shows, né? Sim, que venham. Muito obrigada pela participação, arrasou aqui. E obrigada pelo álbum, agradecemos. Valeu. Sucesso gente. demais. Valeu, obrigado. E aí, Juscelino Filho? É isso, né? Vocês já sabem, né? Depois da pancada que tomamos, então, a música continua nos representando muito bem. Se inscreva no canal, ajuda a gente pra caramba. Não se esqueça também que, se você tá assistindo isso no canal principal, agora também tem o canal exclusivo das entrevistas, mas lembre-se que sai nos 2 canais para todos vocês. Ajude a gente, todos os links estão aqui embaixo também. E
ouça Daniel Oliva aí nas plataformas, nos streamings. E aguarde que talvez vai sair também aí o físico, a gente também fica no aguardo. Tá bom? Obrigado a todos vocês e até a próxima.